Começou? Tá bom. Mais um Shabbat, Shalom a todos os nossos irmãos berianos, seguidores do caminho. Que o Eterno possa abençoar os irmãos e a nós aqui também. Estamos aí mais um Shabbat distantes, né? Por causa dessa epidemia, desse isolamento. E tomara, né, que a gente esteja chegando ao fim, né? Que a gente possa se reunir o mais breve possível, para que a gente possa voltar juntos a estudar a Torá, a buscarmos, né, o Eterno em comunhão, em congregação. Muita saudade das crianças também, né? Não faz falta as crianças, né, andando, né, e passeando ali pela congregação. Muita saudade dos irmãos também, né? Queria me expressar dessa forma. Todo nosso Shabbat a gente tem o nosso Minuto Missionário e a gente fala da semana, né? Então, quer dizer que a minha semana foi uma semana de muita reflexão sobre como é bom que os irmãos de união estejam juntos, né? E estar atarefado com as coisas que a gente tem que fazer. A gente trabalha na área de saúde, a gente tem que visitar algumas casas, a gente tem que fazer as vacinações, né? Enfim, e chega ao Shabbat, a gente gostaria de poder estar junto, poder estar orando junto. Então que o Eterno nos possa conceder o mais breve possível nosso retorno, a nossa Teshuvá, né? Amém? E querendo dar continuidade a Parashá que nós já iniciamos, né, com o vídeo que eu fiz no Shabbat passado, Gênesis de 1 a 6, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, Êxodo, né? Regina chamando a atenção aqui. Êxodo de 1 a 6, e agora a gente vai estar falando aqui de Êxodo 6 a 9, né? 35. Essa porção é chamada de Vaera, e significa em português e apareci, né? Então ela começa de Êxodo 6, versículo 2, e vai até Êxodo capítulo 9, versículo 35. E peço aos irmãos para estarem aí lendo esses capítulos, se aprofundando na palavra. A palavra é enriquecedora. Vocês têm o Espírito do Eterno para dirigir vocês no entendimento dessa palavra. Mas nós vamos aqui falar algumas coisas que o Espírito de antemão já começa a nos revelar, tá bom? Vamos lá. E você tá rindo, Regina? Engraçado? A canequinha. Tá rindo por causa da canequinha, que eu tô parecendo os youtubers que ficam com a canequinha, né? Bom, o que a gente vai falando, a gente vai tendo que tomar um pouquinho de água. Lá na congregação, vocês me veem com a garrafinha de água, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 6, eu vou ler do versículo 1, só para a gente poder pegar o contexto, tá? Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui conhecido.
voltando aqui ao que a gente começou a falar da paraxá passada, né? A questão do nome, o que significaria o nome do Eterno, né? Onde há muitas polêmicas na internet, a gente sabe disso, né? As pessoas querem assumir uma identidade ou de uma tradução ou usar uma língua para identificar qual é o verdadeiro nome do Eterno. No entanto, a gente percebe claramente pela Torá que a questão do nome ela está relacionada àquilo que o Eterno quer realizar na vida dos seus eleitos. Deus ele se revela de acordo com a necessidade. E a necessidade dele colocar em prática os seus planos, os seus propósitos. E aquele nome vai ter uma realidade, né? Algo relacionado àquilo. Né? Então, quando ele apareceu aos nossos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacó, todos esses homens, eles eram os menores das suas casas, né? Eles eram homens que tiveram que passar por um período onde eles não tinham nada, né? Abraão, por exemplo, que saiu da casa dos seus pais e foi peregrinar peregrinar entre a terra de Canaã. Jacó, que saiu da casa dos seus pais também, apenas com um cajado e uma bolsinha, e foi parar na terra do seu sogro. Então, assim, homens que ninguém poderia dar nada para eles, né? Ninguém esperaria nada desses homens. Seriam mais um ser humano na terra que passou por umas situações na vida e que poderia não ter dado em nada. Seriam pessoas comuns. Entretanto, apesar de nada de excelência aparecer da vida deles, o Eterno resolveu, pela sua graça, misericórdia e soberania, escolher esses homens, tá? E fazer uma aliança com eles. Tá? E não que Deus devia alguma coisa a esses homens, ou eles fizeram alguma coisa pela qual Deus se viu obrigado a dar alguma coisa a eles. Mas Deus apareceu a eles. E essa paraxá, ela tem exatamente esse nome, né? E apareci. Porque Deus, quando quer se revelar um pouco a mais a Moisés, e ele quer fazer Moisés entender que ele é o Deus dos antepassados de Moisés. Apesar de ainda não ser o Deus de Israel, né, do povo que estava no Egito, né, ainda não ser o Deus de Moisés, ainda não ser o Deus de Arão, ele era o Deus de Abraão, ele era o Deus de Isaac e ele era o Deus de Jacó. Posteriormente nós sabemos que se tornou Israel. Né? Então, Deus está mostrando para Moisés, revelando a sua identidade, de onde ele vem e quem ele é. Né? E quando ele encontra com Moisés, né, ele aparece a Moisés, né, ele vai dizer: eu não estou aparecendo só a você, Moisés, eu apareci também aos seus antepassados. E eu quero continuar me revelando não somente a você, mas a todos os filhos de Israel. Né? E continuamente Deus vem se apresentando diante das nossas vidas e fazendo a gente conhecer Ele. Né? E pelo fato dele estar diante de Moisés ali, ele pronunciou o seu nome a Moisés, né? Onde a gente vê toda essa confusão aí, né? Sobre as letras do Yud, Rei, Vav, Rei, né? Que as pessoas querem tentar pronunciar, mas ele foi muito claro para Moisés, né? Apesar de ele dizer que o seu nome seria conhecido, né? Ele
ele disse que ele gostaria de ser lembrado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é isso que nós temos que ter em mente todas as vezes que nós invocamos o Senhor. Toda vez que nós invocamos o Eterno, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, pois ele foi conhecido assim no passado. E o seu nome engloba todas essas coisas, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando ele aparece a Moisés, né, e ele está se revelando ali, ele está mostrando a Moisés, apesar dele identificar a Moisés um nome, Moisés não conhece esse nome. Moisés não sabe exatamente o que esse nome seria capaz de fazer. E aí a gente começa a perceber que Deus vai executar um juízo sobre o Egito a fim de mostrar todo o poder, tudo aquilo que ele pode fazer, né, com o Egito. E se a gente for fazer uma retrospectiva no passado, a gente vai ver que Deus ocultou esse nome pela qual ele revelou a Moisés. Entretanto, Deus começou a fazer maravilhas com os patriarcas, né? Deus ocultou o seu nome com os patriarcas, mas não ocultou o seu poder diante dos patriarcas, né? Pois quando Abraão precisou lutar contra 5 reis, Deus deu vitória para ele, né? Apenas com 300 homens, né? Quando Abraão estava diante de Sodoma e Gomorra, ele viu o que Deus fez com aquelas 5 cidades, né? Quando fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra e reduziu a pó Sodoma e Gomorra. Então vamos pensar o seguinte, até mesmo as pragas que vão ocorrer no Egito, tá? Vamos dizer assim, é até o mínimo que Deus, né, está fazendo, porque ele fez muito mais com Sodoma e Gomorra. Ele reduziu a pó Sodoma e Gomorra, né? E as cidades que estavam em volta, não é? Então, aos patriarcas, Deus começou a mostrar poder para identificar que tipo de Deus ele era. Então, quando chega diante de Moisés, apesar dele revelar o nome para Moisés não vai fazer muita diferença, porque ele ainda não conhece o que Deus é esse, né? Quem é o de Rei Vav-Rei? Quem é o eu sou? Quem é o que torna o que me torna? Quem é Yahweh? Né? Quem é Adonai? Pois esse nome me é estranho, não conheço, né? Então Deus ele vai mostrar o poder pelo qual o nome exige, né? Então, meus irmãos, veja bem, né? Quando a gente vai ouvir o que Yeshua vai dizer a respeito das Escrituras, ele vai dizer assim, olha, vocês erram, vocês pecam, porque lhes falta conhecimento, porque vocês não conhecem o quê? Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então são dois erros que o crente ele não pode cometer na vida dele. Ele precisa ter entendimento, sim, de quem é o Deus que ele serve, né? Tanto a questão saber que existe o nome de Deus, pelo fato de que Deus é eterno, de que Deus é todo-poderoso, de que Deus é o Rei do Universo, que Ele é o Senhor dos Exércitos, que Ele é Senhor, que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tem que ter essa identidade, porque o nosso Deus não é um Deus genérico, né? Quando as pessoas falam aí, né? Deus te abençoe, né? Que Deus é esse? Não sei nem qual é o Deus que a pessoa professa, né? Mas nós identificamos o nosso Deus, né? Ou chamamos de Deus de Israel. Né? Para quê? Para que não se confunda diante daquilo que o mundo acredita. Mas também precisamos ter a confiança e a fé de que o nosso Deus pode todas as coisas e nada é impossível para Ele. Por isso o crente, no momento das adversidades da vida dele, no momento das dificuldades da vida dele, ele precisa lembrar do nome do Senhor. Porque quando falta alguma coisa na vida dele, ele tem que lembrar que Deus é, né, o El Jireh dele, né, o Deus provedor dele. Quando ele está doente, ele tem que saber que Deus é o El Rafá dele. É o Deus
de cura, né? É o Deus de milagre, porque Ele sabe a quem buscar, a quem clamar. E diz aqui que Deus ouviu as súplicas de Moisés, né? Então, meus irmãos, quando a gente tem esse encontro com o Eterno em nossas vidas, né? E é tão maravilhoso porque, apesar de nós sermos gentios, né, entre aspas, né, gentios no sentido de que nós não temos a cultura, né, não temos a identificação comprovadamente, né, que somos israelitas, tá? Mas pela fé nós não somos mais gentios, não somos mais estrangeiros, né? Nós somos enxertados na oliveira. Sempre vocês vão me ouvir falar isso, né? Mas Deus se fez conhecido diante de nós. E é tão maravilhoso que Ele se fez conhecido através do nome do Messias. Porque Yeshua significa salvação, né? E por que Deus quer que nós o conheçamos e o chamamos pelo nome que Ele entregou ao Messias? Porque nós necessitamos de quê? De salvação. Então, naquele momento, né, de Abraão, ele precisava que Deus fosse todo-poderoso. No momento de Israel, ele necessitava que ele fosse o Deus de provisão dele, o Deus que o vê, né, de Isaac. Agora, para nós, né, nós precisamos de salvação. E Deus se fez conhecido através do nome de Yeshua, que significa salvação, através do nome do Mashiach. Por isso essa importância de que a gente pode ter a certeza que quando nós invocamos a Deus em nome do Messias, né, nós temos a plena convicção de que estamos sendo ouvidos, que Ele verdadeiramente é o caminho, que Ele realmente é a vida para nós, né? E isso é extremamente maravilhoso, né? Extremamente maravilhoso, porque a gente consegue ter a consciência, a gente consegue ter o entendimento, a razão de estar fazendo a coisa certa, né? De não meramente estar invocando qualquer Deus, né? Temos uma maneira pela qual a gente chega diante dele. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria deixar, né, que colocar no coração dos irmãos de que tudo que Deus deixou para nós, através da sua palavra, a respeito do seu nome, a respeito dos seus feitos, do seu poder e a maneira pela qual nós vamos invocá-lo, chamá-lo para as nossas vidas, né, está tudo direcionado. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, e nós vamos a Ele em nome de Yeshua, em nome da salvação. Tá? Se você colocar isso no seu coração, na sua mente, você pode ter certeza que toda a sua súplica está sendo ouvida e pode sim ser atendida pelo Senhor segundo a sua boa vontade, né? Porque Deus tem planos de paz para nós, planos de restauração para nós, né? Para fazer o bem. Então vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui a respeito do Vaierá, né? Ele vai dizer assim, olha: também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra do Canaã, uma terra que eles peregrinaram e viveram com os estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, quando os egípcios os mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados pelos egípcios, e os resgatarei da opressão deles, e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos. Eu os receberei como meu povo, e serei o seu Deus. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaac e Jacó,
e a darei a vocês como herança. Eu sou Adonai. Então veja bem, meus amados. Deus vai revelar ao povo de Israel de que seria o povo, ele seria o povo dele, ele seria o Deus deles, tiraria eles daquela terra, daria a eles a oportunidade de voltar à terra que ele tinha prometido aos antepassados, né? E faria deles livres daquela opressão, daquela escravidão, né? E exatamente isso que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Tem nos libertado do pecado, libertado do egoísmo, da maneira vã que a gente vive, né? Eu vivi a nossa vida, tem nos ensinado, instruindo o caminho que a gente deve seguir, né? E tem prometido para a gente uma terra também, não com a terra que nós vivemos aqui hoje, né? Mas uma terra onde sim que manda leite e mel, sim, aonde que não haverá mais rancor, não haverá mais lágrimas, que ele enxugará os nossos olhos, ele será a nossa luz, né? Tem toda essa promessa para as nossas vidas, né? E o que eu vejo de tão interessante quando a gente faz esse paralelo, né, do Egito com o que a gente vive hoje, né, a respeito desse sistema, desse mundo, é interessante porque a maneira como o povo de Israel foi retirado dali era um povo que desconhecia o nome, o poder e quem era Deus. E desconhecia suas leis, né? E Deus teve que trabalhar com aquele povo e ensinar ele as leis, a fim de que eles pudessem entrar na terra e quando eles entrassem na terra eles viessem a obedecer. E a gente sabe no decorrer da história que não foi bem assim, o povo teve dificuldade para isso, né? Amaram mais as suas concupiscências e acabaram tendo que ser expulsos da terra que um dia Deus levou eles, né? E a gente vê novamente que Deus está botando esse plano em prática. Deus está agindo de uma forma diferente do que agiu no passado. Pois Deus também tem uma promessa em nos retirar desse Egito, né? Porém, Deus primeiramente ele quer escrever no nosso coração e na nossa mente as suas leis. E pelo que eu consigo entender espiritualmente, vendo hoje as coisas que têm acontecido, é que Deus tem pegado o seu Espírito e tem escrito os seus mandamentos nas nossas mentes, nos nossos corações, a fim de que a gente aprenda a servir a Deus onde a gente está mesmo. Para que a gente não venha profanar a terra santa da qual Ele quer que nós um dia venhamos a entrar, né? Acredito que Deus ele esteja preparando hoje um povo, né? Preparando os seus santos, né? Refinando a cada dia, né, os seus servos, a fim de que o momento virá em que novamente as pragas que um dia foram sobre o Egito voltarão sobre essa terra. E podemos dizer até mesmo, por um ato de fé espiritual, de que muitas pragas do Egito já estão sobre a terra, né? Acontecendo aí. Não sei porquê, vai ter uma invasão de gafanhotos na África, né? Uma tempestade de gafanhoto. Enfim, né? Como a gente pode explicar isso? A ciência quer explicar, mas deixa pra lá. Então a gente sabe que está próximo, está muito próximo o nosso libertador aparecer, né? E será como no dia de Páscoa. Nós precisamos estar prontos para isso. Vigilantes, né? Mesmo que seja durante a noite, mesmo que seja em meio a essas trevas que estão ao nosso redor, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar prontos para quando o Senhor chegar. E essa prontidão não significa deixar as coisas que a gente tem para fazer, né? Eu não estou falando isso.
Estou falando que essa prontidão ela tem que ser espiritual. Essa prontidão ela tem que ser dentro das nossas vidas, na obediência aos mandamentos, em realizarmos as coisas pelas quais Deus nos chamou a fazer. Precisamos estar prontos no sentido de que sejamos encontrados irrepreensíveis diante dos mandamentos, diante daquilo que nós devemos fazer para Deus. Tanto as coisas que são da lei, quanto as coisas que são do Espírito, onde cada um de nós temos os nossos chamados, as nossas ordenanças pessoais, não é? Então, chamada para que a gente não se desanime, que a gente não entre na incredulidade dos egípcios, né? E a gente não entre também no desânimo que o povo de Israel no Egito sofreu antes de ser liberto. Né? Pois o Moisés, quando chega diante deles para falar todas as maravilhas que Deus ia fazer, veja só o que eles respondem. Né? No versículo 9, Moisés disse ao povo de Israel: eles, porém, não lhes deram ouvidos, pois estavam muito desanimados, e a escravidão era bastante cruel. Então, quando nós estamos tão oprimidos, deprimidos com tudo que a gente vê no mundo, pode ser que a nossa fé ela fique abalada a ponto da gente não dar ouvidos às promessas que Deus vem falando para nós, né? A fim de nos alegrar, a fim de nos animar. Eu sei que o mundo está muito difícil, irmãos, mas o Senhor disse que Ele faria distinção entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. E que as coisas da grande tribulação viriam sobre os habitantes da terra. Esses habitantes da terra não são os eleitos do Senhor, porque nós não somos habitantes da terra. A nossa pátria não é essa. Né? Então, veja bem, creia que o Eterno, o Senhor, seu Deus, Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Que a nossa preocupação tem que ser sim a preocupação em fazer o melhor para Deus todos os dias, a cada dia. Né? Tem quanto tempo aí já? 27. 27? Falta 3 minutinhos para encerrar o primeiro vídeo, né? Então vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, ó. Entretanto, esse é o capítulo 7, né? Entretanto, Adonai disse a Moisés: eu coloquei no lugar de Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Veja bem, como Deus trabalha na questão da representatividade, né? Ele colocou Moisés como Deus e colocou Arão como profeta, porque Moisés iria falar com Arão e Arão iria se reportar ao faraó. Então a gente vê como Deus ele trabalha nessa representatividade, né? Sempre que Deus quer falar ao seu povo, ou ele fala através de seus anjos, ou ele fala através do seu espírito aos profetas, e os profetas falam a gente. Ou Deus fala através da sua própria palavra escrita, né? É dessa forma que Deus manifesta a sua vontade, dessa forma que Deus se comunica com o ser humano. Né? Então, assim, cada um que é usado por Deus para repassar a palavra de Deus, naquele exato momento ele está sendo Deus. Né? Por isso que a gente sempre fala que não existe essa questão de Deus trino, Deus duplo, Deus trino, Deus duplo, Deus quadriláteros, né? Ou seja, né? Se a gente for contar, né? Então Deus é sempre um, né? Deus é único. Então não existe nada fora do eterno. As coisas
elas permeiam, todas as coisas permeiam ele. Né? Nada do que... A plaquinha aí, 30 minutos, voltamos já. Já voltamos já.